Olá, eu sou Isabela Coimbra e hoje eu vou apresentar para vocês minha palestra intitulada como Compostos Naturais como Alternativa para o Tratamento da Doença de Chagas. Eu queria primeiramente agradecer, a comissão organizadora do primeiro congresso online de doenças negligenciadas e emergentes pelo convite para participar dessa palestra. A doença de Chagas, ela é uma doença tropical negligenciada, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Essas doenças negligenciadas, elas vão acometer particularmente países subdesenvolvidos. Também é encontrada em países desenvolvidos, mas em regiões mais pobres. Regiões onde não tem tanto saneamento básico e onde a saúde pública é mais escassa, porque são doenças persistentes que não há tanto investimento para melhoria, nos tratamentos dessas doenças e a erradicação dessas doenças. E aí, elas são endêmicas, podem ser endêmicas, mas a doença de Chagas, ela ocorre em 21 países da América Latina, tanto países endêmicos quanto não endêmicos, ela foi encontrada. E aí nós podemos ver aqui, nesse mapa, nessa região, que é endêmica da América Latina, e ela comete de 6 a 7 milhões de pessoas em todo o mundo, são infectadas, e aí 70 milhões de pessoas no mundo inteiro, elas estão expostas a esse risco de contrair essa doença, devido a ela ser negligenciada, E aí, a cada ano, eles morrem cerca de 14 mil pessoas devido à doença de Chagas ser agravada pela fase crônica da doença, que é a fase cardíaca, que é a fase onde ocorrem maiores taxas de mortalidade. E aí, o parasita causador da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, que ele é pertencente à ordem Quinotoplasida e à família Trisomatidae. E acometem, na verdade, incluem 3 formas evolutivas de vida desse Trypanosoma cruzi, que consistem a tripomastigota, que é essa, a epimastigota e a amastigota. Eles apresentam uma grande diversidade genética e bioquímica diante de suas cepas. Essas cepas desse Trypanosoma cruzi, ele vai variar muito. Por isso, é bastante importante conhecer essas variações, dessas diversidades genéticas. E cada vez mais pesquisar sobre essa variedade dessa genética. E aí eu vou falar para vocês sobre o ciclo de vida desse Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, o vetor dele são insetos triatomíneos, E esses insetos triatomíneos, eles vão carregar no seu intestino o Trypanosoma cruzi. E aí vai ocorrer o seu ciclo de vida, que consiste no estágio nos humanos. Os tripomastigotas são excretados pelas fezes e vão entrar pela ferida da picada ou pela membrana mucosa, pela picada desses insetos, conhecidos popularmente como barbeiros. Quando esses insetos eles fazem o repasto sanguíneo, o intestino dele é extremamente curtinho, e aí ele vai eliminar nas fezes esses Trypanosoma cruzi, esses tripomastigotas. E aí eles vão invadir as células nucleadas nos humanos, e em seguida, esses tripomastigotas, eles vão se diferenciar em amastigota e vão se replicar dentro da célula. Os amastigotas dentro da célula, eles vão se transformar em tripomastigotas. E eles, em seguida, vão romper a célula hospedeira. E aí, os tripomastigotas, eles vão entrar na corrente sanguínea e aí vai iniciar novamente, esse ciclo, quando o inseto triatomíneo, barbeiro, ele vai fazer o repasto sanguíneo, e aí, devido a esse repasto sanguíneo, esse inseto, ele vai contrair novamente esse Trypanosoma cruzi. Ele vai se alimentar, desses tripomastigotas, e esses tripomastigotas dentro do intestino desses insetos, os triatomíneos, eles vão se diferenciar em epimastigotas e vão se replicar no intestino médio desses insetos, e em seguida continuar esse ciclo de vida.
Bom, a doença de Chagas, ela vai ter várias formas de transmissões, certo? E aí vai ocorrer a transmissão vetorial, que é essa que eu mencionei para vocês no ciclo de vida. Pode ocorrer a transmissão oral através de açaí, caldo de cana. E aí, essa transmissão oral normalmente ocorre no açaí quando não é pasteurizado, porque o açaí que a gente consome normalmente é o açaí pasteurizado. E aí não tem o perigo de a gente contrair esses insetos triturados, no caso do açaí pasteurizado. Vai ocorrer a transmissão congênita também, pode ocorrer, e essa transmissão congênita que é a da mãe para o filho, e há outros tipos também de transmissões que são encontradas. Esses insetos, nesses alimentos, eles podem ser triturados junto com os alimentos, e se os insetos estiverem infectados, transmitir, assim, os hospedeiros, o tripanossoma. Algumas manifestações clínicas da doença de Chagas, dentre elas, nós podemos ver que na fase aguda, ela pode ser tanto assintomática quanto sintomática. Normalmente, a fase aguda, ela encontra-se assintomática na maioria dos pacientes. E é aí onde os pacientes não recorrem a esse tratamento devido a não ter sintomas clínicos e desenvolvem a fase crônica da doença, que pode ser indeterminada, onde não há onde não há manifestações clínicas, né? No caso, o indivíduo, o paciente, ele não vai ter sintomas clínicos aparentes, né? No caso, a doença de Chagas, ela vai estar controlada nessa fase, na fase indeterminada, porque vai ter um equilíbrio da imunidade, né, do nosso corpo, e aí esse equilíbrio vai fazer com que o paciente continue nessa fase indeterminada, sem sintomas. Ele vai ter essa doença, mas não vai ter os sintomas. E aí pode ter a fase cardíaca, que é como eu mencionei, que é uma das fases mais graves da doença, e pode ter também a fase digestiva ou a fase cardiodigestiva, que é muito comum. E aí, continuando com essas manifestações clínicas na doença de Chagas, nós podemos observar aqui, nesta imagem, quando há a infecção, né, pelo parasita, a infecção vai estar aumentada, né, com esses parasitas, a parasitemia vai estar extremamente elevada na fase aguda da doença de Chagas, que é a fase inicial, onde vai consistir de 1 a 2 semanas, né, esse aumento dessa parasitemia, até de 8 a 10 semanas, esse aumento permanece. E aí, há um aumento também do anticorpo IgM, que esse anticorpo é característico, né, da fase aguda em doenças. Em contraponto, depois de 8 a 10 semanas, se o paciente ele não for tratado para a doença de Chagas e não for curado, essa parasitemia ela vai diminuir e o paciente vai se encontrar na fase crônica da doença de Chagas, que vai ter um quadro clínico de aumento, né, de anticorpo IgG, que é característico de uma fase crônica, e uma diminuição nessa parasitemia, porque os parasitas, eles já estão dentro, intracelularmente, no hospedeiro, no caso, no paciente. E aí é de extrema importância o tratamento nessa fase aguda, porque ela é uma fase reversível, já a fase crônica não é uma fase reversível, certo? E diante da resposta imune, nós podemos identificar que há uma resposta imune inata através do sistema complemento, através das células natural killers, através dos macrófagos e neutrófilos e das células dendríticas. E aí vai ter também o envolvimento da resposta imune adaptativa, que vai incluir as células B e as células T, CD8 e CD4, que vão estar envolvidas em todo um aparato da nossa resposta imunológica, tentando combater essa parasitemia e regular esses níveis de inflamação que estão no paciente. E aí, há uma resposta imune na doença de Chagas, que eu vou mostrar aqui para vocês a predominância, né, de um ambiente regulatório quando
o paciente está na fase crônica da doença de Chagas, na forma clínica indeterminada, porque na forma clínica cardíaca, há uma predominância de um ambiente inflamatório. Bom, na predominância desse ambiente regulatório, dessa forma clínica indeterminada, que é onde o parasita, ele realmente ele não vai ter sintomas, vai ter a predominância de interleucina 10, interleucinas anti-inflamatórias, uma predominância dessas interleucinas e também, para controle dessa parasitemia, citocinas pró-inflamatórias, tanto anti-inflamatórias quanto citocinas pró-inflamatórias. Para quê? Para que haja um equilíbrio, uma regulação, e esse paciente ele não saia dessa fase indeterminada para uma fase crônica, cardíaca ou cardiodigestiva, por exemplo. E aí, nessa forma clínica cardíaca, uma predominância desse ambiente inflamatório, onde vai haver mais citocinas pró-inflamatórias, no caso, os tecidos estão bem inflamados. E aí, eu falo um pouquinho para vocês sobre o tratamento dessa doença de Chagas. E o tratamento da doença de Chagas é composto de duas drogas, o nifurtimox e o besondazol, que são drogas eficazes. E o nifurtimox, ela já foi descontinuada a sua produção aqui no Brasil. E aí eu trago aqui uma linha do tempo, tá? De quando, desde a descoberta, né, de alguns compostos terapêuticos, em 1909, até 2015, onde há a busca, né, de novos compostos para o tratamento dessa doença tropical negligenciada. E aí, em 1960, foi introduzido o nifurtimox, posteriormente foi descoberto, né, o benzondazol e patenteado. Em seguida, os autores verificaram, né, diante vários ensaios clínicos, foram verificados que o benzondazol ele era mais eficaz na fase aguda da doença do que o nifurtimox. E o nifurtimox era muito mais causava muito mais dano ao paciente quando ingeria essa droga, ou seja, tinha mais efeito colateral. E aí o nifurtimox, em 1980, teve sua descontinuidade, né, devido à resistência do parasita e também outros fatores que desencadearam isso, e em 2003 houve uma diminuição, né, na produção do benzondazol e até uma escassez temporária desse medicamento. Atualmente, o tratamento é realizado apenas com o benzondazol aqui no Brasil e a busca por novos compostos, a busca por novos fármacos que sejam mais eficazes para o controle e também o tratamento da doença de Chagas e que sejam menos danosos ao paciente, ou seja, que tenham menos efeitos colaterais. É desencadeado cada vez mais esse estímulo por essas buscas. Visando isso, o tratamento, né, como eu mencionei, da doença de Chagas é através do benzondazol, que agora é fabricado pela pela LAFEP, e possui efeitos colaterais, esse benzondazol, que é através de dermatite alérgicas, polineuropatia, depressão das células brancas do sangue, leucócitos, cefaleias, tonturas, perda de peso, dentre outros efeitos colaterais que são mencionados para essa droga. E aí, o benzondazol, ele tem sua eficácia garantida na fase aguda da doença. Porém, na fase crônica, ele tem sua eficácia limitada, porque ele vai realmente diminuir essa parasitemia no início, né, da doença de Chagas, na fase aguda, porém, ele não é tão eficaz quanto na fase crônica da doença. Na fase crônica da doença de Chagas, ele vai ter essa eficácia limitada, restrita, né, e não fazendo com que esses indivíduos, ele permaneça, né, numa classificação indeterminada. E aí, a busca por esses compostos naturais, que sejam, né, mais seletivos para o parasita e que causem menos dano às células, ao hospedeiro de maneira geral, é estimulada. E esses pontos, né,
que eu mencionei positivo, cada vez mais está aumentando a busca nesses compostos naturais e a investigação desses compostos, porque são compostos amplamente investigados e que há uma infinidade de compostos, né? E, dentre isso, eu vou falar um pouco com vocês sobre compostos naturais. Os compostos naturais, eles são produzidos, né, através das plantas, porque há uma infinidade de compostos que essas plantas produzem, e esses compostos são, hoje em dia, amplamente investigados para uma utilização biotecnológica. E aí, o metabolismo das plantas, eles vai envolver o metabólitos primários, que estão relacionados ao desenvolvimento da planta, no caso, a sobrevivência da planta, são os metabólitos primários, e aí os metabólitos secundários, que vão estar envolvidos a impedir, né, que a planta ela, tenha micro-organismos e estão indiretamente relacionados com as condições da planta ali. São fatores tanto abióticos quanto fatores bióticos, né? No caso, calor, frio, e as condições climáticas vão inferir, né, esses metabólitos secundários. E aí, como metabólitos primários, nós podemos citar as proteínas, os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos. Já os metabólitos secundários, eu posso mencionar os taninos, flavonoides, alcaloides. Tanto os metabólitos primários quanto os metabólitos secundários, eles são investigados atualmente para compor potenciais fármacos ou inseticidas, agente inseticida, dentre outras investigações que são realizadas atualmente e que podemos encontrar na literatura, né? Entre isso, há um número considerável de compostos derivados de plantas e é hoje reconhecido por sua propriedade antiparasitária, esses compostos, que podem ser encontrados em várias partes das plantas, como folhas, flores, sementes, cascas, entre cascas são encontrados esses compostos, tanto os metabólitos primários quanto secundários, e aí esses compostos, eles vão, essas partes das plantas, elas são investigadas para compor vários estudos, né, para se estimular a investigação de vários estudos. E aí, dentre isso, utilizam esses extratos de plantas, que pode ser das folhas, né, como eu mencionei, das flores, e esses extratos de plantas, eles são investigados com ação inseticida, para compor ensaios antimicrobianos, como anticancerígenos, como também ensaios antiparasitários, que é muito comum na literatura a gente encontrar alguns compostos de plantas, tanto o extrato, né, que são preparações das plantas, tanto o extrato quanto os compostos isolados dessas plantas, como proteínas, né, inibidores também de tripsina. E aí, visando isso, eu trago para vocês os inibidores de protease, que esses inibidores de protease, eles são proteínas ou peptídeos que vão bloquear a atividade de enzimas proteolíticas de forma competitiva ou não. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai se ligar ao sítio ativo dessa enzima, inibindo, né, que a enzima, ela se ligue ao substrato. E dessa forma, esses inibidores de protease são amplamente investigados devido a podem compor, né, vários fármacos para inibição de importantes proteases encontradas em insetos, em parasitas, detalhando em parasitas. No Trypanosoma cruzi, há um envolvimento de várias proteases no intestino desse Trypanosoma cruzi, né? E aí, talvez a inibição dessas proteases, de uma protease específica, se for um inibidor, por exemplo, específico de inibidor de tripsina, ele vai inibir essa tripsina que está envolvida na digestão, né, de nutrientes dentro desse parasita, e aí ele pode morrer por diversos fatores, né, de forma indireta. E aí eles vão representar um mecanismo de defesa dos vegetais, e os inibidores de protease, eles têm despertado o interesse das indústrias farmacêuticas para atuar como potenciais fármacos. O desenvolvimento de novos medicamentos é estimulado, e aí
é feito, primeiramente, uma pesquisa, né, que é uma triagem, o desenvolvimento não clínico, que são testes in vitro, né, e desenvolvimentos clínicos como farmacologia clínica, desenvolvimento de fase 1, fase 2, fase 3. Também são feitos registros de qualidade, segurança, eficácia, e um monitoramento, né, da farmacovigilância para monitorar esses compostos potenciais e estudos de fase 4. E aí, vale ressaltar que 150 mil compostos são selecionados inicialmente para verificar se tem, né, uma ação contra, por exemplo, um parasita, que no caso o Trypanosoma cruzi. E daí, desses 150 mil compostos, apenas 250 eles vão entrar em ensaios pré-clínicos. Dentro desses 250, apenas um composto, ou às vezes nenhum composto, ele vai caracterizar uma potencial droga, né? Vai formar uma droga que é um agente terapêutico para uma determinada doença. No caso, aqui a gente está falando da doença de Chagas. E aí, eu destaco para vocês que é importante a gente investigar novos compostos, investigar compostos, tanto metabólitos primários quanto metabólitos secundários de plantas, investigar devido a essas grandes propriedades que esses metabólitos dessas plantas que podem ser extraídos, né, e ter uma utilização tão importante que é para o combate da doença de Chagas, né, que é uma doença negligenciada, tanto para outras doenças também negligenciadas podem compor esses medicamentos, e na literatura é muito abordado. E compostos naturais, né, contra o Trypanosoma cruzi, eu mostro aqui nesta tabela de Ribeiro e colaboradores de 2020, foi um artigo recentemente publicado, e aí ele traz alguns novos compostos, né, que estão sendo estudados contra o Trypanosoma cruzi, né, contra agentes da doença de Chagas, o causador. E aí, novos medicamentos, como Eugênia jambolana, e eles tiveram a inibição, né, ele teve atividade contra a forma epimastigota e com toxicidade reduzida, ou seja, não teve tanta toxicidade para as células. Aí, ele também fala da carica papaya, que é o extrato também de semente, e o composto, ele apresenta atividade apenas contra a forma tripomastigotas, com atividade também antioxidante. Aí ele também vai falar sobre Meira e colaboradores, da Physalis ozonei, que é um extrato etanólico, que ele foi capaz de inibir a proliferação da forma epimastigota do parasita e induzir a lise da forma tripomastigota. E a análise em vivo foi capaz de reduzir a parasitemia. Bom, visando isso, eu trouxe nesses slides alguns relatos, né, de trabalhos que a gente pôde fazer em colaboração com a Universidade Federal de Pernambuco, o Instituto Ageu Magalhães, né, Fiocruz, e também a Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aqui é a imagem de uma moringa oleífera, que é uma planta bastante encontrada, né, por aqui, pelas regiões do Nordeste, e é uma planta pertencente à família Moringaceae, é nativa do leste da África do Sul e da Índia, e vai existir cerca de 13 espécies dessa família. Essas espécies são amplamente investigadas dessa família, e a moringa oleífera, ela é estudada diversas partes dela, como sementes, flores, folhas, certo? E aí são investigadas contra atividades antimicrobianas, hipotensoras, hipoglicêmicas, imunomoduladoras e anti-inflamatória. Essa moringa oleífera é bastante investigada. Visando isso, eu trago esse artigo, né, que foi sobre o extrato de flores de moringa oleífera. Ele contém o inibidor tripsina, que ele foi capaz de causar mortalidade, né, de Trypanosoma cruzi, da forma tripomastigota, Trypanosoma cruzi, com alta seletividade para células de mamíferos, né. E aí ele também não foi citotóxico para células, tanto célula vero quanto macrófagos peritoneais murinos. Esse foi um artigo publicado em 2018, de Emanuel Pontual e colaboradores, e visando isso, né, eu trouxe para vocês, diante a importância de estudar esses compostos para
compor potenciais fármacos na doença de Chagas, e eu vou falar um pouquinho sobre ele. E aí, essa moringa oleífera, esse trabalho, ele foi investigado com as flores, né, da moringa oleífera, o extrato de flores da moringa oleífera e também o inibidor de tripsina, que é chamado de MOFT, inibidor de tripsina das flores de moringa oleífera. E o extrato aquoso dessas flores, eles contêm beta-amiina, beta-cistosterol, flavonoides, quercitinas, e esse inibidor de protease proteináceo, MOFT, né, que foi relatado por Pontual e colaboradores. E aí, o MOFT, ele é um promissor agente tripanocida por causar a lise de tripomastigotas de Trypanosoma cruzi, com CL50 de 24, de CL50 de 41,20 microgramas por ml. Também foi descrito que esse MOFT, ele era pouco tóxico, né, como eu mencionei, para macrófagos peritoneais murinos, com CC50, né, que é a concentração citotóxica que mata, na verdade, que verifica 50% das células, né, que mata não, desculpa, a concentração citotóxica que verifica 50% das células de 407 microgramas por ml. Até essa concentração, ela não interferia na viabilidade celular das células Vero. E aí eu vou falar um pouco sobre o trabalho, né, que eu tive a oportunidade de pesquisar sobre ele, né, de realizar esse trabalho no meu mestrado, e foi um trabalho com investigação do efeito monomodulador do inibidor tripsina de flores de moringa oleífera sobre células infectadas com Trypanosoma cruzi. E aí as flores de moringa oleífera, elas foram coletadas e foi feito esse extrato aquoso. Em seguida foram purificados, né, um inibidor de tripsina, que é o MOFT, que eu mencionei, que é um inibidor extremamente importante. Esse inibidor de tripsina, ele foi purificado, né, uma cromatografia de afinidade. Em seguida, foram realizados ensaios para verificar sua atividade inibidora de tripsina e a quantificação de proteínas. A obtenção dos tripomastigotas de Trypanosoma cruzi foi realizada, atividade tripanocida do inibidor de tripsina, de flores de moringa oleífera, e a citotoxicidade para MOFT, no caso esse inibidor tripsina, para PBM6, que são células mononucleares de sangue periférico. E foi feita uma cocultura, em seguida, o sobrenadante dessas células foram utilizados para a detecção dos níveis de citocinas, como eu mencionei, que as citocinas são extremamente importantes para entender, né, a imunidade na doença de Chagas, né, e aí a detecção dos níveis de citocinas IL2, IL4, IL6, IL10, interferon gama, TNF-alfa, por citometria de fluxo. Foi realizado o ensaio, né, para determinação de níveis de óxido nítrico, reação de Gris, e análise estatística. Como resultados, nós obtivemos nesse trabalho que o inibidor de tripsina, né, de flores de moringa oleífera, o MOFT, ele foi investigado da concentração de 500 microgramas por ml até 3,91 microgramas por ml, e foi comparado também com a droga padrão, que é o benzonidazol, tanto de 1 microgramas por ml e 0,5 microgramas por ml. Não houve diferença estatística entre as maiores concentrações, né, de MOFT e do controle, e, na verdade, nós podemos verificar, tanto em 24 horas, quanto em 72 horas, quanto em 120 horas, que o MOFT ele ainda foi capaz de causar um certo estímulo na proliferação celular, que nós vamos investigar porque houve esse estímulo, ou seja, o MOFT, esse inibidor de tripsina de flores de moringa oleífera, ele não foi citotóxico, não causou, né, citotoxicidade para as células mononucleares de sangue periférico. E aí ele teve um índice de seletividade determinado, sendo maior que 11,48 para tripomastigotas em relação às PBM6. E aí, o ideal é que os compostos sejam mais seletivos para os parasitas e menos citotóxico para as células dos hospedeiros. E é ideal que componham o fármaco dessa maneira, né? Que ele seja mais seletivo e menos tóxico. Bom, os compostos vegetais com atividade antiparasitária, eles vão poder atuar estimulando a resposta imune do hospedeiro, e o MOFT, ele foi capaz de estimular, né, a avaliação, isso estimulou, desculpa, gente,
a avaliação do efeito do MOFT na síntese de citocinas, tanto citocinas pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias. E aí, no interferon, nós podemos observar que com 48 horas não houve diferença estatística, né, da proliferação, da liberação dessas citocinas pelo inibidor de tripsina, em relação ao controle, não houve diferença. E já na TNF-alfa, tanto a interferon gama quanto a TNF-alfa são citocinas pró-inflamatórias que são importantes para a fase aguda da doença de Chagas, para controlar a parasitemia dessa fase aguda. E no TNF-alfa, o MOFT, ele foi capaz, né, o inibidor tripsina, ele foi capaz de estimular, né, a liberação dessa citocina pró-inflamatória. E teve uma diferença estatística em relação ao demais do controle. E esse M2, na verdade, é um MOFT 2 vezes a IC50, porque foi determinada a IC50, que foi já determinada pontual e colaboradores, e foi verificada, fizemos esse ensaio nessas concentrações, uma vez a IC50 e 2 vezes a IC50. E aí foi na concentração de 2 vezes a IC50. E aí, a interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória, extremamente encontrada no perfil, né, de pacientes crônicos indeterminados, né, na fase crônica indeterminada, essa citocina IL-10, há uma liberação, uma estimulação dessa citocina, um aumento dela, porque ela vai justamente caracterizar aquele perfil, né? Uma citocina anti-inflamatória vai regular uma citocina pró-inflamatória, porque o que causa a inflamação? O aumento da citocina pró-inflamatória exacerbado. E aí esse controle é de extrema importância para a fase indeterminada. E também foi verificada a interleucina IL-6, que houve, né, uma diferença estatística nas concentrações aqui mostradas, e essas concentrações são em comparação controle, célula mais o tripomastigotas, célula mais tripomastigotas mais M1, célula mais tripomastigotas mais M2, célula mais tripomastigotas mais benzonidazol. E aí foi verificado, né, que essa citocina pleiotrópica, que ela é pré-inflamatória, ela teve um aumento em comparação ao controle, né, com os tripomastigotas tratados com inibidor tripsina 2 vezes a IC50. Bom, e aqui eu mostro a IL-4, que não houve diferença estatística, a IL-2, que não houve diferença estatística em 48 horas, e o óxido nítrico, né, que o óxido nítrico, ele é justamente estimulado sua liberação, né, que ele também vai atuar ali regulando a parasitemia, né, na doença de Chagas, tanto na fase aguda da doença de Chagas, e ele é regulado pelas citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa e interferon gama, faz essa regulação dessa liberação desse óxido nítrico. E aí eu mostro para vocês o resultado com interferon gama com 120 horas, que é uma citocina pró-inflamatória, e houve uma diferença estatística de MOFT 1 vezes a IC50, do tratamento com inibidor tripsina. Diferença estatística entre o controle, né? Houve a liberação, o estímulo, o aumento dessa liberação dessa citocina. Já com 120 horas com TNF-alfa, não houve essa liberação, que também é uma citocina pró-inflamatória, e com IL-10 também não houve essa liberação. Já com IL-6, com 120 horas, não podemos observar, né, que houve uma diferença estatística, como mostrado aqui, não houve essa diferença estatística, e com IL-4 também não. Também não houve essa diferença estatística com IL-2. Com o óxido nítrico, houve, né, esse estímulo dessa liberação com o MOFT M2, né, que é a concentração 2 vezes a IC50, em comparação ao controle, né, do experimento. Então, em 120 horas, esse estímulo do óxido nítrico, ele é aumentado com o tratamento, né, dos ensaios contra o Trypanosoma cruzi e o inibidor de tripsina.
E aí, após essas 120 horas, os PBM6 infectados, eles tiveram a liberação de interferon gama e óxido nítrico significativamente, aumentada em resposta ao tratamento do inibidor de tripsina, tanto uma vez a IC50 como duas vezes a IC50. E aí, ainda a continuação dos resultados com 120 horas, que também não houve diferente estatística, nem da citocina IL6 e IL4, nem na IL2. Do óxido nítrico continuou, né, esse estímulo, a liberação do óxido nítrico, que eu já mencionei, que ela é extremamente importante, né, na doença de Chagas, para o controle da parasitemia, e houve diferente estatística também na concentração de MOFT, né, foi verificada, duas vezes a IC50. E aí, após as 120 horas, eles tiveram, né, essa liberação. Em conclusão, esse inibidor de tripsina de flores de moringa oleífera, ele não foi tóxico, né, para células humanas, no caso o PBM6, que são células mononucleares de sangue periférico, e ele foi mais seletivo, né, no caso, afetou mais os parasitas do que as células, né, humanas. E aí, o inibidor de tripsina de flores de moringa oleífera, ele é capaz de fazer uma modulação com a resposta imune por PBM6 humanos infectados com tripomastigotas de Trypanosoma cruzi, estimulando uma liberação de citocinas pró-inflamatórias, tanto TNF-alfa quanto interferon gama, e anti-inflamatória IL-10, bem como óxido nítrico. Como eu expliquei, é muito importante, né, que um fármaco, ele tenha essa regulação dessas citocinas, porque não pode ter um aumento da citocina pró-inflamatória para ter uma inflamação naquele tecido. Então, o inibidor de tripsina de flores de moringa oleífera, ele conseguiu fazer uma regulação, né, tanto estimulou a liberação de citocinas pró-inflamatórias, que é importante para a fase aguda, quanto IL-10 e óxido nítrico, quanto IL-10 para fase crônica da doença de Chagas, é extremamente importante. Bom, em conclusão, também eu gostaria de agradecer, né, ao convite, novamente, e qualquer coisa estou à disposição para demais esclarecimentos. Muito obrigado à comissão e a todos, né, e tenham um bom dia.